no estúdio. Eu sou a professora Flávia Leda, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar questões sobre língua, linguagem e fala. Esse assunto super cobrado nos vestibulares, principais vestibulares do país. Vamos lá? Olha aí. Língua, linguagem e fala. Afinal, em que instâncias comunicativas estão envolvidos esses três conceitos? O que precisamos saber sobre língua, linguagem e fala? Nós sabemos que o ser humano é constantemente incitado dentro de sociedade a se comunicar nas mais diversas situações. Por isso é importante saber lidar com as mais diversas formas de comunicação, pois sabemos que também são diversificadas as nossas necessidades comunicativas no dia a dia. Então, em que contexto se insere a língua, a linguagem e a fala? Basicamente em todos os contextos, galerinha. Olha só, a língua diz respeito a um idioma, ao conjunto de símbolos que podem ser verbais, orais ou escritos, tá? E que nesse caso vão ser espalhados, vão ser divulgados por uma mesma comunidade. Ou seja, por que nós brasileiros falamos a língua portuguesa? Porque desde pequenos nós fomos motivados através daquelas pessoas com as quais nós crescemos, com as quais nós lidamos no dia a dia, que essa é a maneira de nos comunicar verbalmente, na escrita, na oralidade, ou então outros elementos não verbais que já estão inseridos no contexto de linguagem, porque a linguagem é um conceito muito mais abrangente. Então vamos saber mais aí, galera, sobre esses conceitos. Olha lá um conceito bem bacana de língua para você. Sistema linguístico constituído de regras e recursos que permitem a comunicação aos membros de uma determinada comunidade. Olha lá o conceito de linguagem, sistema de sinais que permitem a comunicação aos indivíduos. Os principais linguistas falam em muito importante conhecer as formas de linguagem através do signo linguístico. O signo linguístico é esse elemento que tem duas partes indissociáveis, não é? Que é uma parte feita de imagem, som e outra parte da ideia, do conceito que se faz. Então isso é muito importante lembrar que dentro da linguagem nós temos elementos tanto verbais quanto não verbais, mistos, multimodais. Isso é muito relevante nesse conceito. E a fala, que é uma realização individual. Isso porque observamos que, apesar de todos nós falarmos a língua portuguesa, cada um fala a sua maneira. Um indivíduo fala mais alto que o outro, fala mais baixo, fala mais manso, fala mais grosso, enfim. Nós percebemos aspectos relacionados à fala individual, com relação à entonação, ao timbre, à altura, né? Se a fala é mais aguda ou é mais grossa, enfim. A fala é, portanto, a realização individual da língua oral, suscetível a fatores como gosto, necessidade, situação, contexto, personalidade e ambiente, ok? Conceitos de língua, linguagem e fala. Bom, ainda dentro do conceito de língua, olha só, linguagem verbal, que pode ser expressa por meio da escrita. Nós, em geral, adquirimos os conhecimentos acerca da língua escrita dentro do ambiente escolar, às vezes até dentro de casa, quando nossos pais começam a nos motivar a conhecer os elementos simbólicos que constituem o que chamamos de letras, as 26 letras do nosso alfabeto. Aí nós passamos a conhecer essas letras individualmente, depois formar sílabas, até que se formem palavras e se tenha, a partir da maturidade estabelecida, a condição de formar um texto. A outra modalidade é a falada. Falada por quê? Porque nós no dia a dia utilizamos muito mais a fala para nos comunicar. E se a gente comparar a modalidade escrita com a modalidade falada, nós vamos perceber diferenças. E são, vamos dizer assim, as formas de se manifestar através da língua, ok? Então tá lá. A linguagem não verbal já é a que não se constitui de letras, de palavras, ok? Nesse caso, é interessante observar que dentro de um contexto social, a linguagem não verbal ela é instituída porque certos elementos que nós aprendemos a significar ou a aprender o significado são constituídos socialmente. Por exemplo, o que nos faz conseguir interpretar as cores de um semáforo? Imagine que você nunca tivesse conhecido um carro, que você nunca tivesse visto trânsito na sua vida, se você ia saber interpretar o que é um semáforo. Então é isso. Os elementos que compõem a linguagem
não verbal em geral são, vamos dizer assim, instituídos socialmente. E para isso tem uma área da linguística muito importante, a chamada semiologia, que vai se voltar para o estudo também dos elementos não verbais da língua, tá? Daqui a pouco a gente fala mais detalhes sobre eles. E o que é a linguagem multimodal ou multissemiótica? Costumeiramente confundida com linguagem mista, tá? Não basta ter palavras e elementos simbólicos ou icônicos ou mesmo índices para que você tenha uma linguagem mista. A multimodal é bem mais complexa, porque além dessas duas, vai se compor de gestos, de sons, de cores, de formas, tá? De imagens, de grafismos. Por exemplo, você analisa uma publicidade, um gênero anúncio publicitário e observa que dentro dele você tem diferentes tamanhos de letras, diferentes tipos de letras, diferentes cores, setas, outros elementos, até cheiros você pode encontrar junto a um texto verbal escrito um cheiro, como nas revistas de cosméticos, ou seja, aquilo dele é um multimodalismo, entendeu? Então não vá confundir não, são conceitos muito importantes. E finalmente a diferença entre a modalidade oral e a modalidade escrita. O que distingue dentro da linguagem não verbal essas duas modalidades? Nós sabemos que a oralidade é muito mais comum, é muito mais, vamos dizer assim, facilmente apreensível se nós formos comparar a escrita, que tende a ser mais rigorosa. Então é só você pensar quando você para escrever uma modalidade, um gênero textual, melhor dizendo, que exige de você o domínio do registro padrão escrito da língua, olha só, ou seja, as regras da gramática normativa. Assim a gente percebe que falar, em muitas vezes, é bem mais fácil, é bem mais tranquilo, é bem menos formal do que escrever. Claro que cada uma delas tem a sua seção. Não quer dizer que toda situação de oralidade vai ser informal, vai ser mais coloquial, vai ser pautada na proximidade maior entre os interlocutores. Também não é assim. Por exemplo, há gêneros orais, como o seminário, como os debates, que costumam, né, ser pautados no registro mais formal, mesmo sendo uma situação de oralidade. Assim como também tem escritas menos formais. Quando você escreve um bilhete, por exemplo, é uma situação em que normalmente você conhece o interlocutor, quer ter algum tipo de proximidade com ele. Por isso é uma escrita bem menos formal. Mas vai lá as características da oralidade, maior proximidade entre os interlocutores, lógico, são pessoas entre as quais há intimidade, a subjetividade. Ela é distensa porque é menos preocupada com o rigor formal, né, imposto pelas regras da gramática normativa. O uso de recursos extralinguísticos, como gestos, né, expressões faciais, cores, também são importantes junto à fala. A preocupação com a transmissão da mensagem é muito maior do que a forma através da qual a mensagem irá aparecer, irá se concretizar. A escrita já é mais artificial em que sentido? Porque geralmente a escrita ela tende a seguir o sistema ortográfico, tá? Que é pautado no sistema que todos nós devemos, quando estivermos em situações formais, representar as palavras, na modalidade escrita. Então, ela é bem mais artificial nesse sentido, a língua escrita. Objetividade e clareza são características bem comuns dentro da linguagem escrita. O maior rigor gramatical, como eu disse, né? A escrita tende a se pautar pelas regras da gramática normativa, explora a abrangência de ideias que você vê muito mais trabalhadas, ao passo que na fala as coisas tendem a ser mais rápidas, mais instantâneas. Isso significa dizer que também a fala permite que, se você faça uma colocação de maneira equivocada, você possa corrigi-la no instante. A escrita já é mais, vamos dizer assim, menos suscetível a esses erros, elas não admitem em termos geral. E há uma preocupação com a forma da mensagem bem grandona na escrita. É só você pensar como é que você se postra para escrever o texto dissertativo argumentativo. É muito rigor, né? Acentos, pontuações, a própria grafia, né? Concordância, regência, colocação pronominal. Então, se comparada, essas duas modalidades, elas são bem distintas, né? E bem usuais no nosso dia a dia, nos mais diversos contextos. Vamos lá! Vamos agora trabalhar uma questão, queridos alunos ligadinhos aí no estúdio, sobre essas características de língua, linguagem, fala, né? A língua, a oralidade, vamos lá. Almiro foi o primeiro dos capitães de areia que caiu com um alastrim.
Uma noite, quando o negrinho Barandão o procurou no seu canto para fazer o amor, aquele amor que Pedro Bala proibira no trapiche, Almiro lhe disse: "Tô com uma coceira danada." Mostrou os braços, já cheios de bolhas, a Barandão. "Parece que também tô queimando de febre." Os meninos foram se levantando aos poucos e se afastando receosos do lugar onde estava Almiro. Este começou a soluçar. Pedro Bala não tinha chegado ainda. Professor, o Gato e João Grande também andavam por fora. Daí ter sido o Sem Pernas quem dominou a situação. O Sem Pernas, nestes últimos tempos, andava cada vez mais arredio, quase não falava com ninguém. Fazia espantosas burlas de todo mundo, por tudo puxava uma briga. Barandão olhou assustado. Depois, Sem Pernas falou para todos, apontando Almiro com o dedo: "Ninguém vai ficar aqui bexiguento só por causa deste fresco." Todos olhavam, esperando o que ele diria. Almiro soluçava, as mãos no rosto, encolhido na parede. Sem Pernas falava: "Ele vai sair daqui agorinha mesmo. Vai se meter em qualquer canto da rua até que os mata-cachorro da saúde pegue ele e leve pro lazareto." "Não, não", rugiu Almiro. Um trechinho aí de Capitães de Areia, de Jorge Amado. Vamos lá analisar nossa questão. O narrador explora a fluidez da linguagem popular para estabelecer sua sintaxe, operando na ligação de frases ou de porções textuais com um marcador discursivo típico da oralidade, a exemplo de. Aí, galerinha do estúdio, preste atenção. Muita atenção no enunciado, porque já há uma pista muito importante a ser seguida quando se fala em marcador discursivo, típico da oralidade, ou seja, alguma característica da fala que se inseriu na escrita. A exemplo de, vamos lá, Professor, o Gato e João Grande também andavam por fora. É verdade que ele é um marcador discursivo. Você percebe o recurso coesivo na palavra também, que dá a ideia de adição, mas também não é necessariamente uma palavra típica da oralidade, tá? Percebam que em contextos formais, em contextos escritos, a palavra também aparece. Letra B. O Sem Pernas, nestes últimos tempos, andava cada vez mais arredio. Também há um marcador discursivo temporal. Nestes últimos tempos, anda a ideia de que, num passado recente, algo que vem se repetindo e se mantendo, uma frequência, né? Mas perceba que nestes últimos tempos também não é informal, porque o pronome neste, demonstrativo, contraído com o pronome em, dá a ideia de um tempo mais recente, ou seja, um marcador de temporalidade, mas também não é típico da oralidade. Letra C. Daí ter sido Sem Pernas quem dominou a situação. Se nós percebermos na progressão textual, o elemento daí é um elemento muito comum na fala, na modalidade oral da língua. Portanto, parece que é a letra C, mas vamos olhar na letra D? Os meninos foram se levantando aos poucos e se afastando receosos. Olha a conjunção I, bem comum, recurso coesivo com a ideia de adição, que também não é um marcador discursivo típico da oralidade. E letra E, fazia espantosas burlas de todo mundo por tudo, ou seja, por qualquer motivo, puxava uma briga. Também não há um marcador típico da oralidade em por tudo, que é indicativo de reação de motivo, de causa, né? Por qualquer razão, por qualquer motivo. Então, como a gente desconfiava, a resposta para a nossa questão está aí na letra C. Vamos lá, galerinha, ainda nessa viagem sobre língua, linguagem e fala, apresentando para vocês aí diferentes textos, diferentes gêneros textuais, como a gente está vendo ali, ó, um infográfico, um texto não verbal, né? Pode se chamar de texto qualquer elemento que tenha significação ou que possa receber significação, não importa se esse texto é verbal, misto, não verbal ou multimodal, tá? Se liga nesse conceito mais geral da palavra texto, tá, galera? Então tá lá, ó, sua consciência faz a diferença. Ali a gente tem um infográfico em que você percebe não só letras, palavras, como também desenhos, cores, fontes diferentes, fontes em caixa alta, fontes cursivas, enfim. Tudo aquilo ali em conjunto vai trazer com certeza uma informação e nenhuma parte pode ser desprezada. Então ali a gente tem um texto multimodal. Aquele ali que é um semáforo que todo mundo sabe, não tem nenhuma palavra
é com certeza um elemento não verbal. E o de baixo, que é um salmo, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, em que você percebe a presença predominante de palavra, da palavra escrita, é um texto verbal. Então tá aí, galerinha, a linguagem multimodal, linguagem não verbal e linguagem verbal. Vamos lá! O signo linguístico, afinal de contas, o que é o signo linguístico? Palavra unidade básica da linguagem verbal, que tem duas partes, o significante e o significado. O significante é essa parte física que envolve tanto a grafia como o som da palavra. O significado é aquilo que você compreende a partir da grafia ou do som que você vai ouvir. Portanto, olha lá o significante. É a própria palavra casa, falada ou escrita, e o significado, a ideia, o conceito que você vai imaginar a partir daquilo que você lê ou daquilo que você ouve ou mesmo fala. Bacana? Esse é o signo linguístico. Vamos lá, nossa próxima questão. Buda não escreveu nenhuma palavra. Os discípulos de Buda registraram seus sermões em dezenas de sutras e o budismo foi fundado. Sócrates não escreveu nenhum livro. Platão divulgou as palavras de Sócrates em vários diálogos e praticamente fundou a filosofia ocidental. Cristo não escreveu nenhuma frase. Os apóstolos escreveram os evangelhos e várias cartas e surgiu o cristianismo. Olha aí ele falando na importância da modalidade oral. Vamos ver o texto 2. Verba volant scripta manet. É um provérbio em latim, traduzido literalmente como palavras faladas voam para longe, palavras escritas permanecem. Ou as palavras voam, os escritos ficam, ou simplesmente as palavras voam, mas permanecem quando escritas. Os textos abrangem uma perspectiva comum que consiste em que ideia? A oralidade não possui potencial para a consagração de valores morais e religiosos? Não é isso que fala o texto 1. E princípios morais e religiosos, como nós vimos no texto 1, foram principalmente fundados na oralidade. Letra B. A escrita é mais volátil e facilita a perpetuação de valores e a oralidade não. Não foi isso que disse o texto 1. Portanto, a letra B é falsa. O texto escrito possui potencial para desmistificar ideias e perspectivas. Não é isso que ele fala, porque o budismo, por exemplo, foi pautado na oralidade, não na escrita. Letra D. O texto falado tem as mesmas potencialidades de fixação de ideias que o escrito. Vale lembrar que primeiro foi a linguagem oral, então não necessariamente vai haver as mesmas potencialidades. E letra E, a oralidade é mais volátil, ou seja, mais passível de mudanças, ao passo que a escrita se perpetua e se consolida. Letra E para nossa questão, galerinha, show de bola! Vamos lá falar agora um pouquinho sobre os signos visuais. Olha só, são os elementos estabelecidos pela semiótica quando a comunicação não se dá por meio de palavra. Você tem o índice, a partir do qual se observa uma semelhança, uma proximidade ou algum tipo de relação com a coisa que ele irá representar. Nuvens carregadas, por exemplo, são consideradas índices. Fumaça é considerado um índice, uma pegada é considerado um índice. O ícone se dá por uma conexão direta, tá? De olhar para o elemento e fazer a conexão com aquilo que ele significa, ou seja, é direta a conexão entre imagem e ideia. Ao passo que o símbolo já se refere a um elemento que, nesse caso, precisa de uma convenção, precisa, vamos dizer assim, de um aceite para que ele seja interpretado daquela forma. Porque todo mundo interpreta, ou quase todo mundo, a pomba com raminho de oliveira no bico como símbolo da paz, porque foi convencionado, foi instituído, tá? E aí, exemplos aí para vocês de símbolo, que é uma convenção, porque aquilo ali pode significar qualquer outra coisa em uma outra língua, não necessariamente o infinito. Ali você vê a associação com nuvens escuras e a ideia de chuva, portanto é um índice, há um vestígio. E olhando para aquele desenho ali que a gente sabe que não é o real, mas se aproxima do real, nós temos aí um ícone, ok? A associação se dá por semelhança. Olha a nossa questão. Para a compreensão da realidade na vida social, os signos visuais constituem importantes elementos relacionados ao pensamento e ao conhecimento. Ao adentrar o toalete, uma pessoa observou as seguintes imagens. Você vê um toalete, vê a silhueta masculina, a silhueta feminina, e a associação é direta com um banheiro que seria, nesse caso, frequentado por homens e mulheres, na verdade, e essa associação direta caracteriza o índice. Portanto, para compreendê-las,
o ícone, galerinha, perdão, ícone. Para compreendê-las, ela considerou ícone, um signo que associa ideias por convenção, aí você viu que é símbolo, faz conexão entre ideia e imagem direta, é realmente o ícone, não tem relação com a coisa representada, também é característica do símbolo, representa a ideia por meio de proximidade, semelhança, aí já seria o índice, assim como também é índice aquele que se liga à ideia por semelhança ou proximidade a ela. Portanto, galera, para a nossa questão aí a resposta correta, como vocês viram, letra B de bola. Somos o estúdio e estamos com vocês nos vestibulares.